galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui em 5 temas e obviamente vamos ter que comentar sobre o principal assunto que repercutiu ao longo do dia de ontem. Eu estou falando da história ainda do Sérgio Moro e obviamente eu não vou falar mais do mesmo. Quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes, alguns questionamentos que eu acho que as pessoas não estão se fazendo. Uma história bem confusa, né? Uma coincidência muito grande, tudo tem acontecido ao longo do dia de ontem, enfim. A gente vai comentar sobre isso no segundo tema do vídeo de hoje, mas quero começar falando sobre o Dilma e sobre a agenda econômica, que realmente o Brasil vai de mal a pior. Sério, todo santo dia eles conseguem se superar. Terceiro tema, interessantíssimo, talvez uma primeira vitória na direita no âmbito do legislativo. Na verdade, não foram uma, mas posso falar uma grande vitória, envolve a CPMI e mais 4, 5 pequenas vitórias e envolve convites para prestar alguns esclarecimentos nas comissões. Quero falar sobre isso com vocês. E aí, pegando o gancho nesse tema, a gente vai entrar talvez no tema mais interessante do vídeo de hoje, além do Moro. Tem algumas coisinhas para eu mostrar para vocês que vocês vão entender até um pouco mais, né, do funcionamento da imprensa. E no quarto tema também, vamos trazer algumas coisinhas, porque o Lira tá com raiva do Dilma, né? Então, obrigados agora, subiu o tom. E também eu quero trazer para vocês algumas notícias que envolvem a viagem que o Dilma vai fazer agora lá para o Oriente. Tem uma nota também interessante que saiu agora de manhã, na verdade foi uma entrevista do irmão do Ciro Gomes para o Globo, onde ele fala algumas coisas que a priori só parece choro, só parece que ele está querendo desgastar o desgoverno. Só que quando você olha no cenário um pouco mais macro, um cenário maior, você entende algumas coisas que está passando dentro da esquerda, a leitura é um pouco diferente. E aí, se não der tempo, no final tem mais algumas coisas diversas que o Dilma andou fazendo que realmente é um Deus nos acuda. Mas vamos começar. E antes de falar sobre a economia, gente do céu, tem algumas coisas no Brasil que, assim, só vindo da Rede Globo, né? Ou as pessoas que trabalham lá. Vejam como são as coisas. O pessoal do Choquei postou um vídeo. E aí o William de Luca, ele compartilhou e postou em suas redes. Como você pode ver aqui na biografia dele, ó, ele participa do Nos Armários do Vestiário, que é aí do Globo Esporte, né? Tinha que ser da turma da Globo. E aí, o que é que tá acontecendo? Esse vídeo foi gravado dentro de um shopping, onde várias pessoas se reuniram de forma orgânica ou não, eu não sei, e eles estão cantando um louvor. Tá ali, né? Avivamento em Petrópolis. E aí o William de Luca fala o seguinte: há um movimento assustador de gente abordando na rua para orar com você, para você ouvir sobre Deus. Olha só, viu? Um movimento assustador. Agora, tem gente cantando todo dia em locais públicos, impondo sobre os outros seus credos. Parece inofensivo, mas não é. Na época do carnaval, quando as pessoas cantam, será que o William de Luca está preocupado com quem mora na região? Ah, não, isso não importa, porque o carnaval é uma festa histórica. Tem gente que nasceu muitos anos depois da invenção do carnaval. Beleza. E quando passam pessoas nas ruas com sons nas alturas, com músicas, né, de extremo baixo calão, impróprias até para pessoas maiores de idade, músicas que ferem os ouvidos dos mais velhos, e é um absurdo, assim, né, tocar perto de crianças. Será que o senhor William de Luca, ele fica incomodado com isso? Você vê como são as coisas. Como falar de Jesus Cristo incomoda a turminha que trabalha na Globo. E não só ele, o seu colega de empresa, Sérgio Arenilas, fala o seguinte: se eu tô em qualquer lugar público e começa essa putaria, eu mando se com gosto. Não tá no lugar isolado de culto, tem que ser ofendido. Não sou obrigado a ouvir essa poluição. As pessoas são obrigadas a ouvir música na rua, o pessoal que tá aí com caixa de som, etc, tudo mais. E não faltam vídeos diários sobre isso.
Você vê como são as coisas, né? Você não conhece o Serginho, ó. Você vê aqui o LinkedIn dele, ele faz questão de falar que ele comenta, né? Ele narra mais de 60 esportes diferentes. Aquela camisa ali azul com o símbolo da Globo sem igual, né? Ele trabalha lá até agora, ó. Você pode ver, desde 2015. Essa é a turma que trabalha na Globo. A Globo realmente é um grande problema. Tem uma coisa que realmente faz mal para esse país. É a Rede Globo, né? E para vocês verem como é a turma, matéria aqui da Folha de São Paulo. Diretor de novelas da Globo é acusado de prometer personagem em troca de favores, né? Complicados, que você faz sem roupa. Outro lado, advogado Leonardo Nogueira, marido de Giovanna Antonelli, nega e alega que ele foi vítima de extorsão. Mais uma história que envolve a Rede Globo, né? Mais uma no meio de tantas. Mas vamos começar a falar realmente do Dilma, que é o que importa. E vejam só. Isso aqui é engraçado, porque mostra como é o consórcio. O consórcio, ele sempre consegue se superar. Gustavo Maia, que trabalha aí, né, debaixo do guarda-chuva do Robson Bonin, lá na coluna do Radar. O Gugu escreveu essa nota de ontem que realmente mostra que ele está no lugar certo, tá trabalhando bem, e nesse ritmo, quem sabe, pode ser contratado pela Globo News, até pela CNN. Olha a manchete. A oscilação da confiança dos empresários da indústria, segundo a CNI. Você olha assim e fala, eita, a confiança está oscilando, mas isso é bom, isso é ruim? Fica meio aberto, fica meio em aberto. Aí você vai lá o subtítulo. Índice da entidade apontou que nos primeiros dias de março, 17 dos 29 setores considerados seguem confiantes. Um subtítulo interessante, né? Pô, é mais da metade. Muito mais da metade, né? Pô, mais da metade. Metade seriam 15, para arredondar em número inteiro. Pô, são 17, estão confiantes. Mais da metade dos setores da indústria estão confiantes. Notícia boa, né? Não. Aqui é a escolha das palavras da turma do consórcio para enganar o leitor desavisado. Aí você vê, vamos começar. Divulgado nesta quarta-feira pela CNI, o Índice de Confiança do Empresário Industrial de março apontou que 17 dos 29 setores da indústria considerados pela entidade seguem confiantes no desempenho da economia, enquanto os 12 restantes não estão. Pô, é complicado, né? A Confederação consultou 1.991 empresas entre os dias 1º e 9º desse mês. Agora que vem a parte, começa a ficar engraçado. Houve oscilações significativas em alguns setores. Será que para mais ou para menos? Vamos ver. Entre fevereiro e março, como o de produtos farmoquímicos e farmacêuticos, que caiu de 60,4 para 51,9, a queda considerável. O de sabões, detergentes, produtos de limpeza e cosméticos saiu de 57,1 para 54. O índice de confiança também caiu no setor de biocombustíveis, 49,5 para 46,9. De imóveis, 47 para 43,7. Produtos de borracha, 49,5 para 42,1. De alimentos, esse é bem preocupante. Alimentos, comida, tem que vender. Caiu de 51,5 para 49,6. E metal, que interfere em grande parte da indústria, incluindo até construção, né? De 51,1 para 49,5. Ainda, né? Assim, na verdade, o que se destoou dos outros foi a bebida. Dizem que às vezes nesse momento de crise as pessoas acabam se entregando aos vícios, não sei. Só que a parte interessante da matéria, e para você entender toda a maldade do Gustavo, tá no final. O ICEI varia de 0 a 100. Valores acima de 50 pontos indicam confiança. Não sei se você entendeu. Você pega aqui, ó, o farmoquímicos. Ele caiu quase 9 pontos. Saiu de 60,4 para 51,9. Olha a queda, foi uma queda absurda. Mas, como está acima de 50 pontos, o setor está confiante. Acima de 50 é confiante. Pô, mas caiu absurdamente. Sim, caiu absurdamente, mas está confiante. O setor de cosméticos caiu para 54, mas está confiante porque está acima de 50. Aí você vê, os outros realmente já estão abaixo de 50 pontos. E aí, volto a falar. Para e pensa. Produtos de borracha. Cara, pneu. Ela vai comprar menos pneu? Menos pneu o quê? Vai rodar menos, será?
Ou vai rodar o quê? Com pneu recalchutado? Comida. A comida já está com desconfiança. Um setor... Cara, a comida tá impactado. É o último setor que normalmente as pessoas cortam, né? Beleza, que tem os lanches, algumas coisinhas extras, que o pessoal às vezes corta primeiro. Móvel, assim, a galera já desistiu, né? Loja de móvel, fala, quem que vai comprar móvel? No desespero que o país vive. E a galera fala aí, a manchete correta devia ser o seguinte: o tempo passa e a desconfiança ou a falta de esperança dentro da indústria segue numa crescente. Apenas o setor de bebidas cresceu. Essa é a manchete. Mas o Gugu, ele está... Parabéns. Parabéns. Tá aprendendo. Deve estar se consultando com o Matheus Leitão, que também escreve na Veja. Aí, Veja. A gente tá comentando sobre a questão automotiva até alguns dias. Brasil superou crise de semicondutores e enfrenta falta de demanda. Ou seja, essa historinha que tá todo mundo tentando falar, não, tá dando férias coletivas porque... porque também tem aquele negócio, né? Tá faltando peça, tá faltando componente. Mentira. Mentira. Já superou. Quem diz é o presidente da Anfavea. O que é Anfavea? Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Eu acho que ele sabe mais do que os palpiteiros da Globo. Óbvio que não. Onde eu tirei isso da minha cabeça? Obviamente a Miriam Leitão sabe muito mais. Márcio de Lima Leite afirmou nesta quarta-feira que a crise de produção no setor brasileiro deixou de ser pela falta de semicondutores para a sinalização de demanda mais fraca. Aí foi conversar com a Haddad. De acordo com ele, o mercado de veículos automotores inverteu a lógica de funcionamento. O mercado, há 2 anos e meio, vendia 70% de suas vendas a prazo e 30% à vista. Agora, esse mês, estamos vendo 70% de vendas à vista e 30% de vendas a prazo. Significa que esse consumidor desapareceu. Desapareceu. E está indo para o mercado de usados, e usados com mais de 10 anos de uso. Parabéns pro Dilma. Quebrou o país em 80 dias. O Júlio Verne escreveu um livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Agora, os brasileiros, quem quiser, né, se candidatar, pode escrever assim, como quebrar o país em 80 dias. O Dilma ontem estava no evento. No primeiro momento, a nota da CNN saiu falando que ele foi vaiado. Depois eles corrigiram a nota e falam o seguinte, que evento com o Dilma é marcado por vaias de servidores da saúde. Evento controlado. O Dilma não pisa no local onde a plateia não foi toda escolhida a dedo, mas ainda assim rolaram vaias, né? Às vezes partiram de um grupo de servidores da área da saúde que cobravam pagamento do piso salarial da enfermagem. Após os protestos, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o Márcio Macedo, anunciou que em breve o presidente vai assinar o piso salarial da categoria. Macedo também disse que o impasse seria resolvido até o final desse mês. Que pena, né? Não foi por falta de aviso. Aí no dia de ontem, gente, eu tava passando no Twitter, eu ainda sigo as contas do governo, né? Desde a época de Bolsonaro. E eu me deparei com esse vídeo. Eu falei, não acredito. O cara prometeu picanha, veio com abóbora. Mas é mais engraçado. O Dilma deve ter ligado pro Boulos, falar, Boulos, me ensina aí como é que faz um vídeo bom. Como foi aquele que tu fez da cisterna? Me conta aí. Como foi que tu fez pra falar que a cisterna era algo novo? Aí o Boulos ensinou. Olha a fala do Dilma. Se liga. É uma abóbora que, pelo tamanho dela, a gente pode ter consciência de que, se a gente ajudar todo mundo a plantar e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. E não vai comer só abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, mandioca, macaxeira, tudo que tiver, melão, cenoura, já dá para passar a fome de todo mundo isso aqui. Só não falou de carne, né? Mas vamos ouvir de novo. Olha isso aqui. Fazer com que o povo possa comprar, ter condições de fazer com que o povo possa, a gente tiver condições, a gente ajudar todo mundo a plantar e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. Se a gente tiver condição de fazer todo mundo plantar e fazer o povo poder comprar, ninguém vai passar fome. Meu Deus. Traga um prêmio Nobel da economia para esse rapaz. Quem poderia imaginar que essa era a solução para matar a fome? Plantar comida e ter dinheiro para comprar e vender. Rapaz, eu que achava que comida caía do céu. Profeta do óbvio. Merece um prêmio Nobel, né? Porque hoje em dia falar o óbvio já é muita coisa.
Aí veja, o dia de ontem teve a reunião do Copom e mais uma vez o que incomoda é a hipocrisia da turma da esquerda. Mas vejam só, né? A Miriam Leitão fala que o Copom manteve a taxa, não abaixou os juros e não dá indicações de quedas futuras. No dia de ontem também o Fed, né, o Banco Americano, subiu 0,25%, o juros lá está em torno de 5% agora, o que dificulta também a redução no Brasil, porque se os juros no Brasil ficarem muito baixos, existe uma tendência do investidor tirar o dinheiro do Brasil e colocar o dinheiro dos Estados Unidos, onde o retorno é um pouco mais garantido, né? Não ter os problemas cambiais. O cara sabe, não, vou botar lá, vou receber 5%, eu vou ganhar menos, mas é um pouco mais seguro. A Miriam então diz, né, que o Copom não apenas manteve a taxa de juros, como já se esperava, como também não abriu qualquer janela para futuras quedas. Por enquanto, repetiu que vai perseverar na política de juros altos para atingir a meta de inflação e não hesitará em elevá-los se necessário. O Banco Central admitiu que a reoneração dos combustíveis reduziu a incerteza dos resultados fiscais de curto prazo, mas essa informação vai fazer mais sentido lá na frente, vocês vão entender por quê. Avalia que a incerteza, né, em torno do arcabouço fiscal mantém a dúvida sobre a trajetória da dívida e sobre a ancoragem da inflação. Veja, a turma do Banco Central ainda está em dúvidas. Aquela nota de ontem, plantada pela equipe do Haddad, né, na coluna do Lauro Jardim, falava que o Roberto Campos Neto tinha visto e aplaudido. Será que o Roberto Campos Neto realmente viu e aplaudiu o arcabouço fiscal do Haddad? Lá na frente a gente comenta sobre isso de novo. Guarda a informação. Aí é o que eu falei. É a hipocrisia que me incomoda. Rogério Marinho colocou aqui a postagem, né, falando o seguinte, que o presidente do Banco Central está fazendo desserviço com a nação. Quem diz é o Rui Costa. O ministro da Casa Civil defende redução da Selic e diz que queda não pode estar condicionada à apresentação do arcabouço fiscal. Não. Que nada, né? Mas que nada. Isso que me incomoda. Duas coisas. Primeiro, o governo não faz a parte dele e quer cobrar dos outros. Faz a tua parte. Quando tua parte estiver feita, você aponta o dedo pro coleguinha. Simples. Simples. É muito simples. O Rogério Marinho fala: ministro-chefe da Casa Civil está fazendo um desserviço com a economia brasileira. A turma do PT continua pedindo a renúncia do Roberto Campos Neto. Gente, falo mais uma vez, para quem ainda não entendeu, isso daqui é um teatro. Eles não querem derrubar o Roberto Campos Neto. Eles, inclusive, vão ficar desesperados. Ou então eles terão que mudar a narrativa para falar que o Brasil deu errado, porque o Roberto Campos Neto saiu do jeito errado, saiu atacando o Brasil, colocando o Brasil em risco, e a turma do mercado financeiro contribuiu para a zoada. É isso que eles vão falar. Eles precisam do Campos Neto à frente da instituição para poder colocar a culpa pelo fracasso do governo. Porque o Dilma, ele podia chamar o Rui Costa, que é a Casa Civil, ele podia chamar o Jacques Wagner, que é o líder do governo do Senado, ele podia chamar o Randolfo Rodrigues, falar com o Pacheco, ligar para o Kassab, organizar, ter os votos necessários, levar na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e destituir o Roberto Campos Neto. E se ele chegar para perto e falar: Roberto Campos, tô falando aqui sério, pega o telefone e ligar, eu quero que você saia, mas eu tenho certeza que o Roberto Campos sairia. Isso aqui é piada. Para enganar o brasileiro e lá na frente a Globo também ter algum subterfúgio para passar pano pro Dilma. Pode anotar que isso vai acontecer. Aí veja, a turma da Globo vem aqui fazer um editorial interessante falando sobre a reestatização da Eletrobras. O Dilma falou que vai fazer isso. Saiu de manhã. De manhã não, desculpa. Saiu meia-noite de ontem. Saiu no dia de hoje. Aí fala que rever a venda da Eletrobras é ideia sem cabimento. Eu concordo de algumas coisas com algumas coisas que o Globo disse, e outras eu acho que tem algumas coisas a mais que eles não estão considerando. Mas vejam só, não tem cabimento a declaração do Dilma afirmando que pretende entrar com ação na justiça para que o Estado retome o controle da Eletrobras, privatizada no ano passado. Ela é contrária ao interesse do país por pelo menos dois bons motivos. Bom, vamos ver que os motivos são esses. Primeiro, há uma questão prática. As chances de sucesso são ínfimas. A privatização foi aprovada pelo Congresso Nacional e chancelada pelo TCU. Bom, esse ponto aqui eu tendo a concordar. Quer mudar a lei? Quer reestatizar? Vai pelo caminho certo. Apresenta um projeto no Legislativo, arruma o quórum,
Aprova na Câmara, aprova no Senado, sanciona a lei e você vai e faz. Você atropelar um poder, isso não presta. Esse não é o Estado democrático de direito. Esse ponto concordo com a Globo. Segundo motivo, há uma questão de mérito. A reestatização tornaria a empresa, de novo, um cabide de empregos, com baixa capacidade de investimento e alta vulnerabilidade a interferências políticas. Seria, ao contrário do que diz o Dilma, péssimo para o país. É aqui que eu abro um ponto. Se a gente for analisar na teoria, é uma coisa. Se a gente for analisar na prática, é o que a Globo está falando. Quando a gente olha para o Brasil, e aqui é um grande ponto, onde parte da esquerda, a esquerda tida como nacionalista, ela não concorda com a direita, ela tem uma resistência com a direita, envolve a situação das privatizações. Só que eles não conseguem enxergar o mundo real, que é o que passa na cabeça da turma da direita. Essas pautas em torno de privatização, ela ganha um corpo quando? No pós-Lava Jato. Porque a turma, né, o brasileiro, estava cansado de ver o PT aprontar. Todo mundo estava vendo. Então a galera falou, cara, não aguentamos mais. Você acha que o PT vai reestatizar a Eletrobras para o Brasil, ser pujante, acachapante, desenvolver grandes projetos de infraestrutura, de desenvolvimento energético para o país, né, sem se preocupar com o que a União Europeia, com o que os Estados Unidos, né, com as ONGs vão falar? Óbvio que não. Óbvio que não. Se fosse para tua empresa estatal forte, para garantir a soberania nacional, o desenvolvimento da nação e fazer projetos que às vezes a iniciativa privada não vê sentido porque demora muito para você ter o retorno, tipo em Itaipu da vida, aí tudo bem, aí eu entendo. Mas vocês acham que o PT pensa dessa forma? Vocês acham que o objetivo do PT em reestatizar isso? Eu acho que segue aqui na linha do que a Globo está falando. É transformar em cabide de emprego. A gente vai ter uma notícia aqui para mostrar como o PT encara as empresas estatais. O Dilma descreve a privatização como loucura, mas insanidade. Era a Eletrobras nas mãos do Estado, em especial nas administrações do PT. Isso aí é verdade. E esse é o ponto do porquê tantas pessoas aprovam a privatização de várias estatais. A culpa é do PT. O PT é o responsável por esse estado na nação. Quando o governo Michel Temer deu início à preparação da empresa para ser privatizada, os funcionários somavam 26 mil. Quando o controle passou a investidores privados, caíram para 12 mil. A redução de mais de 50%. Em fevereiro, cerca de 1.000 foram demitidos e há ainda 1.500 inscritos no plano de desligamento voluntário. Quando concluída, só essa redução de 2.500, nessa última, os 1.000 mais 1.500, 2.500, na força de trabalho, gerará uma economia de 95 milhões de reais mensais. Quem pagava a conta de todos os empregos públicos desnecessários mantidos por décadas? Os contribuintes. E esse é o ponto. Nas mãos da iniciativa privada, por poucos meses, a Eletrobras já retomou investimentos que andavam paralisados. Ao todo, 5,6 bilhões foram aplicados em 2022, 20% a mais que na comparação com 2021. A expectativa é que esse valor cresça nos próximos anos para 14 bilhões, patamar impossível de alcançar quando a empresa era estatal. Não sei se era impossível, mas normalmente quando você olha em termos práticos, o mercado privado às vezes tem mais eficiência. Se a gente comparar o Estado, aí entra em várias questões. Quando você pega, por exemplo, o governo Bolsonaro, você viu o governo Bolsonaro enxugou a máquina em diversas regiões e foi um governo bastante efetivo. Mas vocês acham que o governo da esquerda, um governo do PT, vai ter eficiência? Vai enxugar para realmente você ter uma efetividade grande, poupar e ganhar muito dinheiro, poder reinvestir até a própria população? Você acha que isso vai acontecer? Qual a chance? Passa de zero? Acho que não, né? Então esse aqui é o grande ponto. E uma das provas é essa nota. Isso daqui demonstra como o PT lida com as estatais. Saiu ontem de manhã, na coluna do Lauro Jardim, que escreveu foi o João Sacconi, curtida em post pró-Bolsonaro vira pedra no sapato de indicado a cargo estatal. Não importa o quão bom ele é, o quão preparado, o quão técnico. Ele curtiu um post
Não sabe nem se foi sem querer, se o dedo escorregou. Ele curtiu um post, ele não está apto, é de uma curtida. Rasgue o currículo, destrua a pessoa. Uma curtida. Um partido como esse tem condição de gerenciar qualquer estatal brasileira? Tem condição? Eu tô pegando no pé demais? Aí você vê, ó, Ronaldo Futi, escolhido até pelo Quaquá, Washington Quaquá, é considerado pelo parlamentar um técnico com muito conhecimento no setor. Beleza. Só que uma curtida feita por Fusi em uma publicação favorável a Jair Bolsonaro nas redes sociais no ano passado se tornou um entrave quanto à indicação dele ante os petistas e seus aliados que já estão alocados na estatal. A reação online fez com que Quaquá e Fusi se tornassem alvo de fogo amigo antes que a nomeação seja oficializada. E sabe o que isso aqui se chama? Fiquei de fora. Alguém que queria assumir o cargo, que ficou de fora, montou aquele dossiezinho básico para entregar para queimar os coleguinhas. Essa é a esquerda. Não, mas a esquerda não briga, eles tanto brigam entre si e ainda usam a imprensa para atacar uns aos outros. Essa é a esquerda, é autofágica. Mas vamos continuar. Vamos agora falar do assunto que mexeu com a internet no dia de ontem. Tem umas coisas interessantes que quero comentar com você. Então, só a manchete é suficiente para colocar aqui em linha. Vai que você é um brasileiro que ontem passou o dia inteiro alheio de tudo que aconteceu. Acho muito difícil. Mas hoje de manhã teve uma operação da Polícia Federal. Prendeu uns criminosos, né? Daquele grupo do trabalho de conclusão de curso, né? Do TCC. E, enfim, estavam planejando aí fazer maldade contra o Gáquia, que é o promotor, acho que é o maior especialista do Brasil em torno desse grupo, que vem agindo aí há anos. Já tem mais de 4 anos aí sem vida social esse cara, tem mais de 10 anos que ele lida com essa turma do crime organizado, e também o Moro. Obviamente a turma deu muito mais assunto pro Moro, até pelas falas do Dilma do dia anterior, né? Aí beleza. Aí vejam só. Diversas pessoas comentaram sobre o caso. Uma delas foi Bolsonaro, aquele tweetzinho maroto. Virou até notícia, o Metrópolis comentou. Era pra eu ter trazido, eu fiquei pensando depois, era pra eu ter colocado da Globo. O da Globo foi o seguinte: sem provas, Bolsonaro faz isso. Mas a Metrópolis segue na linha similar, né? Bolsonaro tenta desgastar a Dilma e o PT após a ameaça lá, né, contra o Moro. Já aí Bolsonaro relacionou, né, o que aconteceu à esquerda e relembrou o caso do Celso Daniel. Aí o Jairzão falou o seguinte, ó, em 2002, Celso Daniel. Em 2018, Jair Bolsonaro. E agora Sérgio Moro. Tudo não pode ser só coincidência. O poder absoluto, a qualquer preço, sempre foi um objetivo da esquerda. Nossa solidariedade ao Moro, ao Gáquia e familiares. A CPMI assombra os inimigos da democracia. Flávio Bolsonaro também fez um discurso interessante ontem, que mostra, né, a hipocrisia de grande parte da imprensa que nos acusa de algo que, quando você vê no final do dia a direita, que é a vítima, ele fala o seguinte: política não se resolve com tiro nem com facada. E a gente sempre vê na prática que nos acusam de termos um perfil, e na realidade nós somos vítimas do ódio. O meu pai quase morreu com a facada proferida por um ex-integrante do PSOL. O senhor recebendo agora ameaças de uma organização criminosa, pelo que temos notícias, vinculadas ao PCC. E os sinais que vêm do atual governo não são bons. Desde a campanha eleitoral, e eu sou do Rio de Janeiro, portanto eu posso falar com propriedade do alto da imunidade parlamentar, quando um candidato veste um boné com a sigla CPX, a mesma inscrição, as mesmas letras encontradas em fuzis apreendidos do Comando Vermelho no Complexo do Alemão, qual a mensagem que passa para o povo? Quando a gente vê o ministro da Justiça entrar com 2 carros apenas na Nova Holanda, no Complexo da Maré, um lugar onde já morreram vários policiais militares, qual a mensagem que passa para a população da forma como o governo vai combater o crime organizado? Falou bem, falou bem.
E, obviamente, né, muita gente comentou sobre o caso. Muita gente mesmo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Olha o tom dos posicionamentos, não dos passadores de pano, tô falando dos jornalistas, mas de membros do governo. E não é qualquer membro. Você vê, ó. Ministro diz que a Polícia Federal não está mais aparelhada a projetos políticos. Ministro da SECOM, Paulo Pimenta, comentou a operação da Polícia Federal, que investiga integrantes de uma facção por planejar, né, e fazer um monte de coisa aí com autoridades. Entrou em campo pra tentar, cara, tem que abafar isso daqui, pô. Tá ruim. O de ontem foi muito ruim pro Dilma. A reação foi muito ruim. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, fala o seguinte, ó. Vincular fala do Dilma sobre Moro, né, é politização vil e leviana. Então, vocês estão passando do limite. Vocês estão passando do limite. O Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, ele vai para as redes sociais e fala o seguinte, ó, o senador Moro tinha conhecimento das investigações, tentar politizar esse tema é mau caratismo. A Polícia Federal, sob o comando do Dilma, atuou de forma republicana para proteger a vida de um opositor que levou ilegalmente e injustamente à prisão. Aí o Moro diz, ó, no dia em que foi descoberto um plano para fazer isso com minha família, o senador vem me chamar de mau caráter? Ué, mas o Randolph não falou de você, Moro. O Randolph falou que tentar politizar é mau caráter. Ele só falou isso. Só falou isso, cara. Calma. Você tá cavando falta. Moro ontem, ele aproveitou, né? Ele teve lá o ganho político dele. Teve o ganho. Ninguém falava mais do Moro. Voltou a ser herói. Eu vi um monte de gente da direita falando, agora eu espero que o Moro aprenda, viu? Agora eu acho que o Moro tem que aprender e fazer um pronunciamento contundente. Gente, Moro aprender, vocês acham que o Moro tem algum tipo de resgate? Ah, meu Deus, assim, tem algumas pessoas que foram chave nesse processo que levou a esses grandes problemas que a direita enfrentou, principalmente a partir de 2020. Essas pessoas giram em torno do quê? Do MBL, o Casayan, CPM das Fake News, Alexandre Frota, Joyce Halsemann. Se vocês pegarem a primeira busca e apreensão, a decisão do impronunciável, diz, com base nos depoimentos da Joyce, do Frota e do Nereu Crispim. Joyce e Frota tinham o material do Luciano Ayan. O senhor Sérgio Moro, ele também... Esse daqui, meu Deus, vocês estão esquecendo daquela mensagem que ele divulgou fora de contexto, que Bolsonaro apontava que estavam ocorrendo vazamentos da pasta, o contexto era, na cabeça de Bolsonaro, está ocorrendo vazamentos da pasta do Moro para o antagonista, que tá a notícia, né, que Bolsonaro está incomodado com esse negócio de fake news aí, dos parlamentares, ele tá incomodado com os vazamentos, ele falou, tá tendo vazamento, essa foi a versão de Bolsonaro. Fora várias outras coisas. O Moro nunca tinha falado nada envolvendo fake news até ele sair do governo. É só você pesquisar no Twitter dele, você vai ver tudo isso daí. Depois ele vem. Teve um dia assim muito chave, onde ele fez um tweet que falou assim, não, tem uma campanha de mentiras contra mim. Ele apagou esse tweet. 4 minutos depois ele escreve, não, tem uma campanha de fake news contra mim. Então até o discurso todo adaptadozinho para promover o caos. O lançamento da PL 2630 foi exatamente no período que ele saiu do governo. E na saída dele vem a Tabata do Amaral, o Alessandro Vieira e o Felipe Rigoni, todos os três para defender o Moro. Pelo amor de Deus, onde a direita tá com a cabeça? Assim, eu fico me perguntando, eu não faço questão que as pessoas tenham uma memória muito grande, mas o pessoal às vezes está esperando um resgate da pessoa, não é que fez de sim, por inocência. Não é inocência. Pensem muito bem, né, nos posicionamentos. Diversas pessoas, diversos grupos. Mas tem coisa que não adianta falar. Turma, no final do dia, falou bem de Bolsonaro, fez 22, bateu na esquerda, virou herói. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Vamos continuar. Teve os passapanistas, só mostrar uns rápidos aqui para vocês, né? O Noblar, por exemplo, esse aqui foi uma das melhores de ontem. Esse plano aí do grupo, né, do primeiro comando contra autoridades, só comprova a falência das políticas de segurança. São criminosos que a direita criou ao lotear presídios. Tá vendo, né?
Eu acho que o primeiro comando ele vem desde os idos de 2000 quebrado. Ele cresceu muito no estado de São Paulo. Tinha o PSDB, né? Então não é direita. O PSDB não é direita. Não é. Social-democrata. Ai, Noblar. Aí vem o Sakamoto. Timing da frase do infeliz do Dilma sobre o Moro esquenta a teoria da conspiração, né? A turma ontem montou em cima, não tem como negar isso. Reinaldo Azevedo. Extremistas tentam negar o Dilma, né? O grupo lá cujo governo combate. Beleza. E aqui, essa é a última para mostrar algumas coisas e aí trazer algumas reflexões para vocês. Deixar que vocês tirem suas próprias conclusões. No final da noite de ontem, já eram 8h30, muita coisa tinha acontecido. Vem aqui a toma do prerrogativa falar o seguinte, né? Moro tem de agradecer a Dilma e a Dino, né? Por tudo que rolou. Tem que agradecer. Ele falou isso no final do dia. Por que eu tô falando que isso aqui é importante, né? Isso aqui é só narrativa, obviamente. Só narrativa. Só na coluna do Zanini. Fiquei até surpreso quando saiu na coluna da Mônica Bergamo. Só narrativa. Só. Gente, deixando o oba-oba de lado, deixando a gritaria de internet, né? Deixando mitadas, lacradas, até tudo mais, vamos ser aqui bem honestos com tudo que tava rolando. A operação que rolou ontem não foi por causa da fala do Dilma, né? Pelo amor de Deus. O Moro já sabia disso há muito tempo. Então não tem por que ele agradecer a Polícia Federal. Vai agradecer por quê? Vai agradecer porque o Dilma, né? O Dino. Cara, assim, ó. Você vê aqui, o Cláudio Dantas. O que eu falo pra vocês, né? Anos. Quem é que conseguiu a exclusiva do Moro? O Cláudio Dantas conseguiu a exclusiva do Moro. Mas não era o antagonista? Gente, o antagonista era Mainardi, Mário Sabino e Cláudio Dantas. Eles são antagonistas. Eles saíram de lá, não é mais antagonista. Só tem o nome. Não é mais. A miséria do Moro não é com o CNPJ. É com jornalistas. Mário Sabino não escreve mais nota assim. Mário Sabino agora só escreve crônicas no Metrópolis. Mas Nath se aposentou. Sobrou quem? O Dantas. Pra quem que o Moro ia contar? Obviamente não exclusiva. Cláudio Dantas. Que contou na Jovem Pan. Moro foi avisado em janeiro. Desde janeiro, Moro sabia. E o Cláudio Dantas falou o seguinte, ó. A Jovem Pan News apurou que o plano foi descoberto ainda em outubro. Desde outubro isso já estava rolando. E aí o próprio Moro foi informado em janeiro. A partir daí o senador reforçou segurança pessoal de familiares, os investigados alugaram imóveis em locais estratégicos, inclusive um escritório ao lado de endereços usados por Moro para monitoramento de sua rotina. E aí para e pensa o seguinte, vamos analisar. Isso aqui, assim, foi uma coincidência. Foi uma baita coincidência essa operação no dia de ontem. E era óbvio que as pessoas iriam juntar a fala do Dilma com o que aconteceu. Era óbvio, né? É maldade, é do jogo. Se fosse com o Bolsonaro, a turma da esquerda faria a mesma coisa. E aí você para e olha o cenário. Vamos pensar, na minha cabeça é um pouco mais amplo. Mas quando você olha, quem saiu relativamente favorecido de toda essa história, né? O Moro foi uma das pessoas, o Moro cresceu, né? Voltou pros holofotes, ganhou muitos likes, entrevistas, CNN, Globo News, desde o dia de anteontem, né? O Moro saiu na vantagem. Talvez outras pessoas também possam ter saído um pouco na vantagem. Além disso, não dá pra negar que teve também pessoas que saíram perdendo e perdendo muito. O Dilma, por exemplo. E quando você olha as falas dos ministros, você vê que eles realmente foram pegos de surpresa. Eles não esperavam a operação no dia de ontem. Quando você para e pensa, o Dilma, as notícias sobre a fala do Dilma já estavam rolando ao meio-dia de anteontem. Será que o que rolou ontem já estava tudo organizado ou será que eles resolveram acelerar depois do meio-dia? Que falou, opa, o time é bom. Então, assim, são alguns questionamentos. Vai ser difícil entender todas as respostas, mas tenta deixar de lado a torcida, tenta deixar de lado o oba-oba, tenta pensar nessas coisas. Mas eu sei, mais ao longo do dia, né, quem pode ter ganhado. O clima pro Dilma tá cada vez pior, tá piorando. Às vezes tem alguém no aquecimento, esperando aí alguma coisa, né? Não sei, não olho pra situação, acho que engraçado. Outra informação interessante que eu falei pra vocês, que vale a pena sempre analisar nessas coisas, o que eu falava? Quando o Sérgio Moro quer vazar alguma coisa, né, direto, blá, 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 aciona o antagonista. É Cláudio Dantas. Quando o Moro
Quer dar uma opinião mais institucional? Quem é que ele acionava? Lá do Globo. Começa com Bé e termina com Lá. E o sobrenome é Megali. Tá lá. Moro foi alertado há 2 meses sobre pano, né? Auxiliares relataram a coluna. Por que não relatou pro Lauro Jardim? Por que não relatou pra Malu Gaspar? Porque o jornalista de preferência do Moro é a Bela Megali. Quer saber como o Moro vai se posicionar de forma, né, institucional? Lê a Bela Megali. Você vai saber o que acontece. As notícias sempre saem lá. Aquele negócio um pouco mais sério, né? A atividade dele quanto juiz, quanto político, quanto candidato. Sai lá. E aí para e pensa. Uma conversa como essa. Ela deve ter rolado essa conversa ontem. Ela mandou uma mensagem. E aí, galera, como é que tá? Pô, passa aí. E aí, etc. Aí, obviamente, contou sobre o caso. Como qualquer jornalista faria, né? Mas e aí? Tem mais alguma novidade? Conta aí pra mim, tem mais alguma novidade? E aí o seu nome de alguns jornais, você já deve ter percebido, quem sempre traz aqui algumas notas, você vê, ó, o Estadão, todos os dias de manhã, as colunas de Hard Politics, né, que é a revista de bastidor, 5 horas da manhã. Lá da Mariana Carneiro, que tem uma turma que trabalha para ela, 5 da manhã. Quando o Robson Bonin é ao longo do dia. Ao longo do dia vai soltando nota. A coluna da Mônica Bergamo, ela vai ao longo do dia, mas é uma coluna que tem um fechamento. Né, que tem muita nota que eles não soltam no início da manhã, mas soltam no final da noite. É 11h15, ela fecha ali. Então tem muita nota que sai tudo ao mesmo tempo às 11h15. Tanto a Mônica Bergamo, quanto o Zanin, quanto a coluna da Folha de São Paulo. Né, o padrão dos colunistas de lá. Aí você pega Metrópolis ao longo do dia, não tem horário também. A notícia apareceu, às vezes eles soltam. E o Globo também, o Globo tem um padrão, é 4h30 da manhã. Alguns são 4h30, outros são 5 horas da manhã. O Estadão, editoriais são sempre às 3 horas da manhã. E por que eu tô falando isso? Porque pensa, pô, o jornalista tem que soltar alguma notícia, né? Ele tá atrás do furo. Ele tem meio com a meta pra bater. Todo dia de manhã, pô, 4h30, 3 da manhã, 5 da manhã, ele tem que soltar aquela nota. Ou então a nota do que fecha a coluna, né? Das 11h15, tipo da Folha de São Paulo. E aí, quando você tem a Bela Megali, e aí? Conta as novidades pra mim. Conta as novidades pra mim. Aí ela falou, pô, não vou contar isso ontem. Ontem, né? Vou esperar, que é assunto do dia. Amanhã eu vou ter que soltar uma notícia, já garanti minha manhã. Não tenho que ficar aqui me matando agora o resto do dia. Já consegui uma baita manchete. E tá lá, ó. O plano de Moro, caso Dilma, indique o Zanin, né, pra se tornar um novo ministro. Tá lá, é assim que funciona. Depois eu digo, você vai lendo essas porcarias o dia todo, você começa a ficar conhecido. Nunca conversei, já sei como é que a cabeça funciona. Contando aqui pra vocês em primeira mão. Aí tá lá, né, o que o Moro vai fazer, o plano, a primeiro momento, vai fazer uma sabatina rigorosa, né, vai questionar. O parlamentar pretende jogar luz em temas com potencial de desgastar o advogado. Pergunta isso, pergunta aquilo, outro, e tudo mais. E aí tá um briefzinho, né, do que deve rolar caso isso chegue. E aí vai. Todo caso que acontece na imprensa, todo caso que acontece no Brasil, vocês percebem, né? Sempre tem alguma informação, alguma reflexão interessante que dá pra fazer sobre o tema. E aí, pegando o gancho aqui na questão do Zanin, não vou comentar muito, mas reza a lenda que tem muitas pessoas interessadas em indicar alguma pessoa pro cargo, né, pra posição. Pessoas que eles acham que seriam muito bons para se tornar um ministro. E reza a lenda também que talvez o Dilma possa ter, sabe aquele negócio? Vou considerar o teu nome. Ou talvez até mais, né? Falou, não, beleza, vou indicar o teu nome. Não sei. Acho que vale a pena prestar atenção nisso daqui. Eu acho que depois de maio, o clima no país ele pode piorar pro Dilma. Que só tem uma vaga só. E tem muitas pessoas interessadas em emplacar bons nomes. Um vai ficar feliz. Os outros ficarão tristes. A Júlia do Alibe aí do Globo News até lista ali alguns nomes que estão sendo cotados e quem serão seus padrinhos. E você vê até a nota da Folha de São Paulo, né, que o Dilma mostra contrariedade com palpites. Então, eu acho que muitas pessoas vão ficar insatisfeitas, algumas vão ficar felizes, e talvez as que ficarem insatisfeitas possam começar a criar alguns problemas na vida do Dilma. Vamos esperar para ver o desenrolar disso daqui. Mas acho que depois de maio o clima no Brasil tende a dar uma aquecida. Agora as notícias boas, mesmo interessantes, que envolvem a direita. O Estadão soltou aqui a nota. Tá muito melhor até do que realmente é no primeiro momento. A coisa é boa mesmo, tem que comemorar. Mas o Estadão coloca assim, ó. Base do Dilma falha, realmente falharam. E a oposição convida 5 ministros para depor na Câmara. Isso é boa. A base do Dilma realmente falhou. Só que podia ser ainda melhor. Porque isso aqui é um convite, não uma convocação, que é obrigado aí.
Ao mesmo tempo que é interessante você convidar, como diz aqui o Metrópolis, né? Porque você está sendo diplomático, está sendo político, está sendo educado, você está dando uma chance. Ó, eu estou lhe chamando na boa vontade. Você vai vir por bem ou vai ter que convocar e vir por mal? É interessante, né? Seria um primeiro passo, fazer alguns esclarecimentos. E aí tá lá, né? Que a Câmara convida 4 ministros para dar informações sobre as pastas, né? Que tem um a menos comentando. Mas chamaram aí, né? O requerimento. Era inicialmente aí, ó, o requerimento de convite, antes pediam convocação, né? Mas foi acordado, né? Primeiro momento, beleza, a gente vai convidar, vamos ver. E aí convidaram o Flávio Dino, escreveram errado, não é defesa, é Justiça e Segurança Pública. Marina Silva, Carlos Fávaro, da Agricultura, e o Lupe, da Previdência Social. O Flávio Dino querem chamar na CCJ para falar sobre a política de desarmamento, atuação ou omissão da pasta na contenção dos atos do dia 8, a visita lá na Maré, balanço dos primeiros meses da atuação, né, e a apresentação das prioridades para o ano. Marina e Lupe vão para o Colegiado de Fiscalização Financeira e Controle, que é o colegiado aí que a Bia está na frente, a Bia Kicis. A ministra do Meio Ambiente deve prestar informações sobre falas, no sentido de que 120 milhões de brasileiros passam fome no país, bem como a respeito do recorde do desmatamento na Amazônia em fevereiro de 2023 e das políticas ambientais adotadas pelo Ministério. Espero que questionem também amanhã sobre a regulamentação do mercado de carbono, que ela anda prometendo aí para Deus e o mundo. Fávaro deve falar sobre denúncias de invasões de terras privadas e produtivas sobre MSTs semelhantes e quais medidas o desgoverno está tomando para combater as invasões. E o chefe da Previdência vai ser convidado para prestar esclarecimentos sobre os descontos supostamente desautorizados na folha de pagamento dos aposentados em benefício de entidades sindicais. Ainda não há data para que eles sejam convidados aos colegiados, mas já foi aprovado e aí está muito mais fácil agora, né? Só marcar o dia. E deve ter esperado exatamente isso, né? Poder entrar em contato, ver o dia que vai ser, tentar ser o mais político possível no primeiro momento. A outra notícia bacana, que agora o prazo está correndo, vamos analisar, mas o André Fernandes, junto com o Felipe Barros e o Nicolas, postaram aqui essa foto, falando o seguinte, ó, acabamos de conversar com o presidente do Congresso, o senhor Rodrigo Pacheco, para tratar sobre a CPI do dia 8. Ficou acordado que a sessão conjunta acontecerá entre os dias 11 e 14 de abril. Consequentemente, o requerimento será lido. 14 de abril, data limite, a gente já está aqui no dia 23 com 7h30, com 31. Então, 8 dias. 8 mais 14, 22 dias. Podemos bater o martelo? E no máximo 22 dias o requerimento será lido. Pode fazer já uma contagem regressiva, começando de 22. Bora ver, né? Marca aí no calendário e a gente vai cobrando o Pacheco. Tenho certeza que os parlamentares não vão deixar isso aqui de lado. Avançando aqui mais um pouco. A gente não está comentando esses dias porque está tendo muita confusão, né? Meu Deus do céu, o Brasil tá demais. Só que o clima no legislativo continua ruim. Só se vê agora a derrota. O desgoverno não está conseguindo emplacar nada. Planalto aciona Lira e quer mais tempo para articular o arcabouço fiscal. Por que quer mais tempo? Ou porque não está... Obviamente, né? Não é que não está pronto. Eles sabem o que eles querem. Mas não tem força para passar. Ainda deve ter algum tipo de dúvida, uma coisa ou outra. Mas não tem quórum. Não tem base. Esse tempo maior antes da divulgação dará mais fôlego para as articulações do desgoverno em busca de apoio ao texto. Aí vem, a pedido do Planalto, Congresso adia análise dos vetos de Bolsonaro. Por quê? Porque também não tem base. Gente, para manter o veto, é maioria simples. Maioria simples. O Planalto temia que a ausência de parlamentares no plenário pudesse prejudicar os planos do desgoverno de derrubar os vetos de Bolsonaro. Maioria simples. Não é nem maioria absoluta, é maioria simples. Se tiver 400 pessoas, bateu 201, passa. Tá aí. Esse é o desgoverno. Assustador. Não tem base. Não tem base. Até agora. Estamos acabando o mês de março. Olha tudo que foi entregue. Olha os ministérios, cargos, né? As RP2, a volta do orçamento secreto do bem. Deputados ameaçam o governo para manter negócios na Funasa. Centrão se insurge contra a medida provisória do Dilma. Para ex-ministro da Saúde, fundação virou República Independente. Turma não vai descansar. E esse embate da Funasa,
Inclusive, no mês de fevereiro, vai estar no Atlas Brasileiro. Link aqui em cima, se você ainda não assinou, quiser assinar, ter acesso ao de janeiro. E em breve, já o de fevereiro aí, no máximo dia 15, já quero esteja pronto, né? Todo dia 15, no máximo, tá divulgado. Qual foi o portal? Poder 360. Rogério Marinho divulgou, falando que o Planalto prometeu a Funasa para reeleger o Rodrigo Pacheco. Isso é uma nota no Metrópolis falando que o Zeca Disseu iria trabalhar para ver essa questão aí e resolver a Funasa. E no fim do mês o PT quebrou a promessa. E agora vamos. O tema agora também interessante. Envolve o Lira e a viagem internacional. E vejamos. O vigia de Lira. Um dos ministros mais importantes do desgoverno, que é o Padilha, é o responsável por fazer a ponte entre o Executivo e o Legislativo, o ministro da articulação, né? Ele, embora tenha uma comitiva gigante indo com Dilma, ele vai ficar no Brasil. Padilha ficará, né? O ministro das Relações Institucionais. Seu trabalho será ficar de olho no Congresso, em especial no Lira. O Lira não vai. Falou que não vai. A ideia é que enquanto Dilma, ele lá fora, né, com líderes de bancadas, etc, tudo mais, Padilha e o Lira discutam o relator do novo arcabouço fiscal. Tá vendo, né? E isso porque o Haddad falou que o Lira tinha gostado, né? Ou era nota plantada na coluna do Lauro de Jardim? Aí fala, né, que o Lira admitiu que, já que a Federação de PP União Brasil não foi pra frente, pode mudar o relator, né? Quem sabe, não sei. Como informou o bastidor, a discussão sobre quem vai fazer o trabalho estava na pauta, que o Dilma ia tentar ter com o Lira durante 40 horas de viagem, né, no avião, mas o Lira não foi. Padilha vai defender a Lira, que não importa, né, quem quer que seja, pode ser qualquer um, mas tem que ser um cara que vai ser capaz de dialogar com o governo. Olha como tá o clima, né? Muito bom. Os riscos de um Lula versus Lira. A coisa tá azedando, isso já era esperado. Ao longo do mês de janeiro serão várias matérias, já estão registradas no Atlas Brasil, kimpaim.com, onde até os aliados do Dilma falavam, tá avisando, terminar a eleição da presidência da Câmara, essa lua de mel vai acabar, o Lira vai subir o tom, e tá subindo. Um experimentado deputado do PT aponta para o jogo arriscado de perde-perde que começa a ser desenhado tanto pelo Lira quanto pelo Dilma. O que é que eles estão fazendo? De um lado, o Lira faz pressão sobre o desgoverno ao rejeitar o convite para a viagem lá para o Oriente, ameaça não colaborar para aprovar o arcabouço fiscal e ainda insiste na intransigência sobre a discussão das MPs. Que no momento elas vão passando todas pela Câmara, começa lá e o Pacheco quer voltar à comissão mista. Falou que não vai discutir. Do outro lado, o Dilma se insinua sobre os líderes de bancada lá na viagem, tá querendo bypassar o Lira, né? Querendo dar um olé, tentando formar uma ponte para negociar diretamente com os parlamentares, jogar o Lira para trás. Acho que isso não é interessante, não é inteligente, dando-lhe de poder e prescindindo da ajuda do Lira. Neste cenário, o Lira perde. O seu poder está justamente em ter nas mãos o controle sobre acordos fechados entre o governo e a Câmara. Mas Lira não perde o poder. O Lira pode até perder. O Lira até pode perder nesse cenário. Só que ele continua tendo o controle, ele continua tendo o poder de definir o que vai ou não para a votação. O Lira continua tendo o poder sobre abrir ou não uma CPI. E o início de um eventual processo de impeachment. Então, nesse aspecto, quem perde é o Dilma. O Dilma aí tá meio nervoso. Tá colocando os pés pelas mãos. E acho que a fatura vai chegar. Tá chegando, né? Não vai demorar muito. O Pacheco ontem falou que se o Lira não sentar para conversar, não tiver acordo, as MPs vão voltar para o Senado. Isso até porque o texto da Constituição meio que fala isso, né? Então meio que o Pacheco estaria resguardado, judicializa, deve levar a situação. Mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso daí. Mas voltando aqui para a confusão, essa nota que é interessante. Não vai ter viagem do amor. Foi uma das primeiras que saiu no dia de ontem, a turma do bastidor cobriu bastante esse caso. Aí falou que o Lira
não aceitou o acordo aí que estava sendo proposto pelo desgoverno para resolver esse impasse das MPs. Não vai aceitar. Não vou fazer comissão mista. O Padilha havia sugerido aprovar uma PEC com o retorno da tramitação com comissão mista. Ele não aprovou. E aí haveria um revezamento entre Câmara e Senado na presidência e na relatoria dos projetos. Lira não apenas rejeitou o acordo, decidiu enviar um recado para pressionar o governo. Qual é o recado? Avisou que não vai mais viajar. Não vou. E passou a fazer críticas à postura do desgoverno de não lhe enviar a proposta em discussão sobre o novo arcabouço fiscal. É mesmo? Além do presidente da Câmara e do Senado, além do presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco também recebeu o Haddad para uma conversa. Nenhum deles, porém, obteve a proposta detalhada do que pretende ser a nova regra fiscal. Com a postura, Lira espera que o governo perceba o que para ele é o erro do Dilma, se meter na discussão, que como presidente da Câmara avisará é do Congresso. O governo, porém, teme que o impasse avance e prejudique as suas MPs. A decisão de não ir lá visitar o Oriente também prejudica a imagem que o Dilma gostaria de passar ao país. Segundo auxiliares do presidente, há uma questão cultural de valorizar a união de seus parceiros na hora de negociar, né, e com a comitiva grande, né, levar empresários, líderes de bancadas, ministros, chefes do legislativo, significaria um gesto de deferência do Brasil em relação ao maior parceiro comercial do país. As lideranças do PT, do governo na Câmara, tentaram dizer a Lira que a tentativa do governo de encontrar uma solução se deu por pressão dos senadores, mas que a bancada do partido e a base na Câmara apoiam Lira em sua cruzada pela manutenção da atual tramitação das MPs. Beleza. Vai falar um pouco mais da viagem lá para o Oriente. Só que antes, olha a notinha do Lauro Jardim, que é do Haddad, né? O arcabouço do Haddad aprovado por todos, menos pelo Dilma. Não é que o Dilma não aprovou, né? Ele mandou conversar com mais economistas. Balela. O que a nota falava? Assim como ocorreu ontem com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, a recepção dos presidentes da Câmara e do Congresso foi muito boa. Muito boa, gente. Foi muito boa. Já o Bastou disse que nenhum deles, nem o Lira, nem o Pacheco, obteve a proposta detalhada do que pretende ser a nova regra fiscal. Foi muito boa, né? Muito boa. Vamos esperar pela próxima nota plantada pela equipe do Haddad. Lá no Lauro Jardim. Me engana que eu gosto, né? Vamos continuar. Veja isso daqui. Essa viagem que tá rolando é só marketing. Só marketing. E pra mim aqui é um grande desenho do que é o desgoverno. Posso estar muito enganado. Deve até fechar uma coisa ou outra, mas diante de tudo que está acontecendo, diante até de proximidade, né, geográfica, os comunas, irmão, o Dilma tá no colo do Biden. O Dilma tá no colo do Biden, velho. Tá aí, ó. Os comunas pedem e Planalto enxuga a pauta de viagem. Fala assim, irmão, ninguém te quer aqui não, velho. Vai embora. Vai, beleza, passa aqui, dá um tempo, dá um abraço e vai embora. A gente não tá com tempo pra perder com vocês. O Dilma queria ir pra fechar mais de 30 coisas, etc. Mas falou, pô, 30? Não, 30. 25 pra que 20? Toma 15, fique feliz, né? E faça o L. Faz o L. E volta. Faz o L e vai embora. Vai embora e seja feliz. Piada, gente. O que tá rolando mesmo? Esse daqui, ó. O Dilma só tá sendo aceito lá pra galera usar como propaganda. O Dilma bibelou. Olha, ele chegou aqui, ó. Ele vai tá apoiando a gente, viu? Aí querer passar uma mensagem pro Ocidente que o Brasil apoia, etc. Tudo mais. Sabendo que o Brasil, né, tá batendo continência pro governo americano, pra União Europeia. Vai só ser usado. Tá lá, ó. Guanchá 163, QQ destacam crítica do brasileiro aos Estados Unidos que não falam de paz. Global Times e ir americana com visita. Meu Deus, isso até parece que meu Deus, o desgoverno falou que se o Putin pisar no Brasil vai prender o Putin. Que crítica aos Estados Unidos. Que piada isso daqui. Que piada isso daqui. É a viagem de faz de conta. É puro marketing. Puro marketing. Além disso, quem também vai
sindicatos. O que é que os sindicatos vão fazer lá? Não sei. Não faço ideia. A CNN, a Raquel Landim mais especificamente, foi questionar quem que pagava a conta. Ninguém sabe. Não há informações de quem vai pagar a conta. Não sei. Isso está sendo resolvido pela minha secretaria junto com o governo. Melhor você perguntar para o governo. Disse Sérgio Nobre, presidente da CUT. Eu vou. Vai como? Não sei. Só sei que é assim. O Chicó. Já assistiu o da Compadecida? Não sei. Só sei que foi assim. Aqui vale a pena relembrar, né? O Dilma falou que depois vai passando a Emirados Árabes. Em 2021 vinha o Guga Chakra da Globo, né? Tinha que ser lacrar. Aí Lula ameniza ditaduras, né? Blá, blá, blá. Bolsonaro ameniza as ditaduras dos Emirados Árabes e Bahrein. Não interessa se os ditadores são de esquerda ou de direita, né? Ditaduras são ditaduras. E aí? Será que o Guguinha vai falar alguma coisa? Óbvio que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí veja, é tudo propaganda. Propaganda. Isso daqui dá pra ver que realmente, pode falar o que for, a esquerda sabe fazer propaganda. Os planos da EBC para a cobertura da viagem. Fechou um acordo com a Xinhua, uma baita agência, né? Tem uma estrutura grande, fechou um acordo para poder usar todas as imagens oficiais que eles vão passar lá, usar no Brasil também, né? Filmados por eles. E, além das imagens, fotos, textos e informações, a EBC terá uma equipe própria. O time será capitaneado por Marcos Uchoa, aquele lá da Globo. Da Globo, tem que ser, né? Óbvio. Né? E recém-contratado. A gente discorda, óbvio. Eu não sei lembrar uma viagem de Bolsonaro que tinha alguma coisa, né? No máximo tinha algum vídeo que viralizava na rede social, que alguém conseguia pegar de uma live. Era de doer, viu? Tinha uma coisa que deixou a desejar. Eita, velho. A turma era ruim, viu? Sabe? Era a turma que trabalhava pra Bolsonaro era o Curupira, sabe? Só que de pé e mão. Os pés a mão era pra trás, né? O pessoal não conseguia andar pra frente. A comunicação de Bolsonaro durante 4 anos se resumiu a ele. Era ele. Ele e as redes sociais dele, né? O Twitter de Bolsonaro, o Instagram de Bolsonaro, o Facebook de Bolsonaro, o Telegram dele. Só ele. Ali. Não tinha mais nada. Não podia contar com ninguém. Dureza, viu? Assim, obviamente tinha alguém que podia contar. Mas quem tava na frente das coisas, que decepção. Que decepção. Outra coisa que também mostra como é a esquerda. TV Brasil prepara especial sobre a ditadura em contraponto à gestão Bolsonaro. Não pode comemorar o dia 31, tá proibido, né? O novo aí, o general, né? O Tomás, amigo que concorda com o Dilma, né? O Dilma falou que eles pensam iguais, não vai comemorar. Agora, fazer a comemoração reversa, né? Mostrando os problemas, aí pode. E ainda, olha o subtítulo, Felipe Neto Frei Beto, né? Meu amigo, irmão do Lula. Heloísa Starling participarão em debates sobre os filmes exibidos na estatal. Então, se o Frei Beto é irmão em consideração ou não. Eu acho que é irmão, tô em dúvida agora, se é de consideração ou não. E ainda, campanha eleitoral do Dilma vai virar livro. Vai virar livro. O publicitário Sidônio Palmeiras está organizando um livro sobre a campanha. Queria ter tido a ideia do Atlas brasileiro antes. Queria poder ajudar minimamente a contar melhor a história do governo Bolsonaro, viu? A quantidade de coisa que aconteceu pelo bem do país e a quantidade de safadeza que rolou contra Bolsonaro. Eu queria poder, gente, de coração, realmente, naquele momento estar registrando, já ter essa preocupação. Fazer hoje até daria, mas é uma mão de obra que eu não tenho como realizar. Quem sabe um dia. Tentar resumir o que foi o governo Bolsonaro. Não todo, eu vou ter muita matéria ali a partir de 2020. Mas, brincadeira, viu? A turma da esquerda sabe trabalhar. Essa nota eu quero comentar com mais calma, que já tá aqui com 1h05, vai dar. Igual o irmão do Ciro Gomes. A história é interessante. Se eu comentar agora vai demorar. Garanto a vocês que amanhã eu comento sobre isso. Mas por hora, fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, como eu sempre digo, passa também no canal, tem um botão de valeu, tem um peito na descrição. Considere também apoiar o Atlas brasileiro, Celeirão, que é um ano. Tem grandes planos. Eu acho que esse mês já vou surpreender vocês um pouquinho a mais, né? Tentar entregar, fazer jus a todo o apoio que vocês sempre me dão. Só tenho a agradecer. Minha mãe me falou ontem, um monte de gente pediu no comentário. Minha mãe sempre lê os comentários, né? Manda o áudio lá do Faz o L. Vou mandar o áudio do Faz o L lá no canal do Telegram.
junto com os vídeos que eu dei play. O link também tá aqui na descrição. E compartilha o vídeo, né? E é isso. Fico por aqui. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!